que bom estar aqui com você de novo no Ampliflix. E aqui é tecnologia educacional de professor para professor. E aí, Samara, qual é o tema de hoje? Eu vim até apropriada, Carla. Olha aqui, ó. Novas oportunidades profissionais para educadores. Já parou para pensar nisso? Que a gente pode trabalhar muito além da sala de aula, Carla Arena? Eu sempre pensei nisso, né? Então, eu me lembro que eu li aquela revista, não é do seu tempo, eu acho, Você S.A., quando eu comecei a ler. Hoje tem ainda. Li, li, uns 15 anos. Ela tava na Capricho, eu tava lá na Você S.A. já. Eu adorava ler quando eu era adolescente, assim, era muito legal. E aí, Samara, eu sempre tive esse pezinho, eu acho que eu já até comentei algumas vezes aqui, mas antes não, da você gente... tem pezinho não, gente. Carla tem todo um setor empreendedor na vida dela, entendeu? Ela gosta de empreender. Mas eu sempre achei que você empreendeu muito dentro da educação, dentro dos seus espaços, inclusive, né? Uhum. Porque se a gente parar para pensar, você teve uma carreira aí de mais de 20 anos, que eu sei, não vou contar 20 e quantos, mas eu sei exatamente quantos. Mesmo dentro da sua carreira, seletista, enfim, você também empreendia, né, Carla? Na verdade, Samara, a gente... educação nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, porque eu já fiz de tudo na vida, né? Olha isso, gente. Eu já vendi sapato, eu já vendi pano de prato, chocolate. Pô, chocolate foi um mega empreendimento, né? Então, hoje eu só faço para os amigos, mas antes a gente ganhou muito dinheiro com chocolate, tá vendo? Tá vendo? Mas aí, Samara, o que eu queria trazer dessa questão de oportunidades é porque muitas vezes a gente já falou isso aqui, tem Ampliflix da gente, bem lá para trás. Com a Gisele. Com a Gisele, com o Márcio, lembra que a gente fez aquele do Personal Renaissance, né? A renascença pessoal. Se você buscar aí, o Diego não vai conseguir achar, né? Quem sabe, talvez ele ache o número do Ampliflix lá para trás de renascença pessoal. E a gente fez essa série... No início de 2020, eu já vou dar a dica, foi antes disso tudo acontecer. Foi antes da pandemia, exatamente antes da pandemia a gente fez isso. E aí, eu queria trazer, inclusive, alguns dados interessantes, porque a gente já estava falando sobre isso para os professores, né? Em relação à evolução dos empregos e como eles poderiam se ver de outras formas. Olha lá, o Diego achou. O Diego achou. Eu quero foi ver numa aí época na de tela carnaval, olha isso. Olha, isso aí deve ter sido fevereiro. Olha a Samara ali, de diabinha. Olha para lá. você que está escutando a gente no Amplicast, olha aí, a Samara tá de diabinha. E a gente está apresentando aqui exatamente sobre renascença pessoal. A gente vai deixar aqui os links para você entender um pouco sobre isso que a gente vinha falando. A gente, claro, vai repetir algumas ideias, mas eu acho que nunca é demais, Samara, porque uma hora dá um clique para alguém e aí tudo começa a mudar. E ia ser melhor, eu acho, sabe? Eu acho que a busca é sempre... quando a gente pensa em oportunidades profissionais, a gente sempre está almejando alguma coisa melhor, certo? Carla, e o interessante é o seguinte, que eu tinha um mindset um pouco diferente desse seu. Eu sempre achei, assim, que a minha transição profissional, na minha carreira, ela era em camadas. Por exemplo, eu era professora de ensino fundamental. Aí eu vou ser professora de ensino médio, ou depois vou ser professora de cursinho, ou o contrário, mas a minha vida ela era medida em horas aulas. Só que um dia eu descobri, inclusive com um grande mentor que nós temos na nossa vida, que é o professor Leão, que as horas do dia não cabem, né? Não cabem. Chega uma hora que não dá. Se a gente começa a medir as nossas carreiras só em horas aulas, a gente vai começar a ver que não dá. Então, eu cheguei, você também, a dar 14 aulas por dia. Quando você chega nesse patamar, Carla, 70 horas por semana, 60 horas por semana, você não tem mais tempo para mais nada, né? E aí eu comecei, depois que eu te conheci ali, depois dessa fala do Leão, a pensar que talvez eu pudesse trabalhar na educação, porque, não tinha como fugir disso, né, gente? Vamos combinar aqui, né? Porque eu e a Carla, a gente não consegue sair da educação, mas que a gente poderia sair um pouco dessa ideia de hora-aula, né, Carla? Eu me lembro também que a gente fez a série Certifica, que a gente também fala muito disso. Verdade. Claro, com a pegada da certificação, por que fazer uma certificação internacional, as certificações do Google, mas eu acho que vai além, tá, Samara? Bem além aqui, o que a gente quer propor aqui, né? Interessante. E aí, eu queria puxar aqui com a gente, queria mostrar a minha tela para mostrar para vocês uma coisa interessante.
de um estudo do Chess Media Group de anos, Samara. A gente apresenta isso aqui há muitos anos. Isso aqui é de 2018. Olha só. A gente já estava apresentando isso aqui, esses resultados, que a gente falava essa questão da jornada do trabalho, né? Que era o passado, de 8 às 18, que agora a gente estava trabalhando a qualquer hora, em qualquer lugar, até por causa das tecnologias que a gente tinha disponível, né? A gente tinha a questão dos dispositivos da empresa e depois usar os seus próprios dispositivos cada vez mais frequente, você usa o que você tem, né? Tinha também a questão de subir na carreira, que era o que você estava falando. Sim. Quer dizer, você tem movimentos dentro da sua carreira e dentro de uma instituição, mas você nunca pensava em criar uma nova carreira, a sua própria carreira. No máximo, virar coordenadora, por exemplo, e tornar coordenadora. Alguns educadores se identificam muito com a coordenação geral da escola, Carla, com a direção. Então, estava muito dentro do universo ali da instituição escolar, né? A transição de carreira. Ela não me parecia uma coisa que era fora, mas a certificação, realmente, ela mudou um pouco isso. Aí tinha coisa assim, tinha muito essa questão do trabalho pré-definido, quer dizer, as pessoas, o chefe, dizer tudo o que você vai fazer. E a gente vê, até no Amplifica, que o perfil de profissional que a gente quer, eu me lembro do Dudu, quando começou a trabalhar com a gente, né, porque os nossos filhos todos passaram por uma imersão profissional Amplifica, eles foram... porque filho de Carla e Samara não ia ser fácil para eles, de qualquer forma, né? Então, eles precisavam trabalhar com a gente. Aliás, no Amplifica trabalharam todos da família, né? Todos. Só os maridos que a gente liberou, né, Não, Carla? o marido foi por uma boa causa pra gente manter a parceria, né? Mas as mães e os filhos trabalharam várias vezes e arduamente. Os maridos a gente fazia eles pagarem, né? Não, pelas pagar, formações, sim. Não era assim? Eles pagaram. Uma das primeiras formações que a gente deu, eles foram e pagaram. Eles pagaram do Ahá? Sim, eles pagaram o ingresso para assistir. Assim, saiu o dinheiro da família e volta pra família. Faz parte. E aí, o Dudu, eu me lembro que ele chegava pra mim e dizia assim, ele não me chamava de mãe, né? Ele me chamava de Carla. Carla, então, o que você quer que eu faça? Eu digo assim, Dudu, essa não é a pergunta que você tem que me fazer. Coitado do menino começando. Ele começando. Eu dizia assim, você que tem que trazer o que eu devo fazer, né? Então, assim... Imagina o menino. Mas e hoje ele é super... Até hoje, Carla Arena é assim, gente. Ela fala, vocês não adivinharam meu pensamento? Problema de vocês. Ele é muito proativo. Mas por quê? Porque a gente treinou isso para ele fazer as perguntas e ver onde que ele tinha que entrar, né? Eu acho que uma coisa interessante, Carla, que a gente fez, não só com os nossos filhos, mas todos os jovens que trabalharam no Amplifica, porque no início, quando a gente fazia seminários, quem cuidava da estrutura e logística do seminário eram os alunos. Você lembra disso? Lembro. Eram os jovens. E eles perguntavam pra gente assim, o que eu tenho que fazer? A gente falava, vocês têm que resolver os problemas que vão surgir. Ah, mas quem que eu consulto? Não tem quem consultar. A gente vai estar dando palestra, a gente vai estar dando aula. Você não vai ter, você vai ter que resolver aquela situação ali entre vocês. Vocês podem até conversar na hora, mas as diretrizes são essa aqui. No máximo que a gente dava eram diretrizes, né, Carla? E eles resolviam tudo quanto é problema, até palestrante que faltava. Esses meninos davam jeito. Se pudesse, eles entravam e davam palestra, já aconteceu, né? Já aconteceu. Da gente chegar e eles estarem dando a palestra. Então, assim, o que a gente está mostrando aqui é o tanto que a gente tem que incentivar essa autoconfiança, né, Carla? De que você é capaz, você não precisa ser demandado para fazer alguma coisa. Todos nós somos capazes. E é isso, em vez do trabalho pré-definido, é o trabalho personalizado que você vai definindo, né? E aqui também nesse do Chess Media Group, né? Esse estudo de evolução dos empregos eram o passado, né? Grupos, tipo, pessoas sem voz e todos podem se tornar líderes, né? Que a gente chama de líderes circunstanciais. Quer dizer, em cada projeto, um pode ser um líder e a gente trabalha assim no Amplifica, né? Antes era muito dependente de e-mails, agora de tecnologias colaborativas cada vez mais. Então, por isso até que a gente fala muito da certificação, porque aqui no Amplifica, a primeira pergunta é, você tem certificação? Pelo menos nível 1, tá pensando em fazer nível 2? É pergunta básica, né? Antes era focada no conhecimento. Conhecimento tá no Google, tá aqui. Todo mundo é capaz de aprender. Mas...
focado na habilidade de aprender e adaptar-se. Eu acho que a adaptabilidade é muito importante quando você está buscando novas oportunidades profissionais, né? E assim, aquela coisa do aprendizado corporativo, e agora a gente fala de um aprendizado democratizado. O que significa? Está em todo lugar, né? Verdade. Tá na internet, tá em cursos gratuitos, tá em cursos pagos, tá na educação livros, formal, informal, enfim, como sempre podcast, esteve, né? Como sempre teve, mas tudo amplificado agora pelas tecnologias. Verdade, cara. E aí, Samara, o que eu queria trazer muito dessa questão de oportunidade profissional, né? Qual que é a maior barreira para os professores? Eu fico pensando, eu me questiono isso todo dia. Ela tá me perguntando isso porque ela sabe o que eu passei. Então, qual que é a barreira? Assim, a minha pergunta é, quais são as barreiras? Porque, assim, ontem eu estava até conversando com a minha irmã. Ela é funcionária pública, né? E aí ela, infeliz, até agora que ela decidiu, não, eu vou aceitar o meu destino e vou fazer outras coisas que dá paralelamente. E ela tá fazendo. Tá? Ela falou, vou seguir nessa carreira aqui que não tá me fazendo muito feliz, mas vou arrumar projetos que me deixem feliz. Mas o professor, Samara, tem muita oportunidade. O mercado agora tá muito aquecido pro educador, mas muito, assim, de uma forma que talvez nunca teve, assim. As grandes corporações precisam de educadores. Eu recebo todos os dias no meu WhatsApp, nos meus e-mails, eu recebo demanda de contratação de educadores. E eu não estou falando de professor para sala de aula, não, porque essa eu recebo também. Eu estou falando designer instrucional, facilitador, alguém que trabalhe com técnicas, e eles estão atrás dos educadores para fazer isso. Porque, de repente, todo mundo passou a ter um professor dentro de casa, Carla, com a pandemia. E a gente começou a entender que ensinar não é uma tarefa simples. E que não pode ser executada por amadores. A gente sempre falou isso. Não há espaço para amadorismo na educação. E os educadores são muito bons e muito comprometidos. Então, hoje em dia, Carla, as grandes corporações, inclusive as várias áreas, esses dias eu me deparei até com uma área de analytics, tá todo mundo querendo aprender como é que se ensina. E quem é que ensina como é que se ensina? Educador. Os educadores. Tá, mas beleza. A gente sabe que o mercado tá aquecido para educadores e não só para sala de aula. Para sala de aula nem se fala, né? Muito. A sala de aula, por isso que eu falei, não vou nem falar. Tipo, você sempre falou, emprego eu sempre vou ter. Nunca sempre. Vai faltar para mim, né? Gente, como professora de física. E também nas outras áreas. A educação pública está contratando mais, a rede privada tem tido uma demanda maior de educadores, porque, gente, com o híbrido, a mistura, eu preciso de mais gente trabalhando. E educação não se faz só com tecnologia, né, Carla? Não, educação se faz. As EADs cresceram, mas precisa do mentor, precisa do tutor, precisa de alguém para fazer o design instrucional do curso. Gestor precisa de comunidade, Samara. Gestor de comunidade. Tá, beleza. Tô entendendo tudo isso. Mercado educacional aquecidíssimo. E digo mais, tá? Vai aquecer ainda mais. Eu acho que a tendência é que para os próximos anos, se você é educador, você vai ter muitas oportunidades. Mas por que a gente não vai? A pergunta de $1 milhão é: quais são as barreiras que fazem com que o educador não se perceba além da sala de aula? Essa é a minha pergunta. É o medo. Cara, não precisa nem perguntar. A gente tem medo, Carla. A gente tem medo da exposição, porque você precisa se expor. Então, se você muda, por exemplo, uma carreira para ser youtuber ou para trabalhar com vídeo, você sai do privado e vai para o público. Então, medo de julgamento, medo de errar a hora que estiver fazendo. Eu acho que a gente tem muito medo também de sair da zona de conforto que as instituições educacionais nos trazem, porque tem um conforto ali. Eu sei fazer aquele trabalho, faço isso há muitos anos, não tenho dificuldade para fazê-lo. Você é seletista. Sou seletista, gosto do que faço, tenho o meu 13º, minhas férias. Quer dizer, você tem ali um certo conforto do ponto de vista financeiro e social, entendeu, Carla? O que eu vejo assim, é que tem professores que estão super satisfeitos com o que eles fazem em sala de aula e eles não querem fazer outra coisa. Mas muito bons, poderiam estar fazendo. Poderiam.
Mas assim, beleza. Esses eu super entendo. Cara, eles estão lá, eles querem fazer aquilo, mas eles querem, tipo assim, ter a tarde livre, eles querem ter as férias deles, Exatamente. saber que eles vão ter Eu me lembro que na época de Na professor... sua época era 3 meses. Hoje em dia não tem mais isso, não. Mas já Nossa, teve. na época de professor. E quando eu tive licença maternidade, que aí juntando tudo 9 dava meses 9 meses. era Eu isso voltei mesmo. quando o Dudu já tinha 9 meses. Olha isso. Então era maravilhoso. Tá, eu entendo esse professora que quer continuar lá. Sim. Mas a minha pergunta é, aquele professor e aquela professora que, cara, eles estão loucos para fazer essa mudança, mas é isso, eles não conseguem por esses medos, né? Não tem como não ter medo, gente. Ai, gente, não tem, vai ter. Vai ter medo. Acho que o que diferencia, que eu vejo, é que as circunstâncias da vida... Por exemplo, eu tenho 2 casos, Carla, de 2 grandes colegas, você conhece elas. Super competentes, assim... Professoras de excelência na sala de aula, super bem avaliadas, muitos anos de empresa, assumiram coordenação dentro das empresas que trabalharam. Cara, e um dia elas falaram, eu vou abrir o meu negócio. Uhum. Tipo, eu vou parar com isso aqui. Uma pediu licença, a outra pediu demissão. E hoje elas estão super bem, ou seja, elas continuam trabalhando com educação, só que elas estão fazendo um atendimento mais personalizado, que foi super demandado agora na pandemia. A outra trabalhava com inclusão, está fazendo lá o atendimento de inclusão para os jovens que têm aí algum transtorno. E elas de saíram aprendizagem. da sala de aula? Saíram. Saíram totalmente da sala Se de aula. arrependem? Nenhuma. Mas assim, elas levaram tempo na carreira delas para se sentirem confiantes, inclusive financeiramente, Carla. Que isso é uma coisa que eu gosto de falar. Às vezes a gente fica assim, você tem que dar esse passo. Tá, mas será que a pessoa se sente segura financeiramente para isso? Eu me lembro que você, quando fez a sua transição de carreira, você falou, eu me sinto. Porque, tipo assim, eu tenho aqui um lastro que se der tudo... E eu falava, Carla, se der tudo errado, ela... Eu vou vender chocolate. Ligava. Samara me ligava todo dia. Você tem certeza que você vai fazer isso? Porque eu passei 2 meses, né, ainda na... 2 meses. Na e a Carla lá abriu mão de um cargo alto, assim, que na carreira do educador é onde a gente quer chegar. Ainda mais na área que eu amava, inovação, coordenação de inovação e tal. Eu falava, gente, será que a Carla tá pensando bem mesmo? Assim, ela falava, cara, me preparei para isso, eu vou seguir nessa jornada. E cada um tem o seu tempo, né? Eu levei quase 5 anos. Cara, você só saiu agora, Samara. Você só saiu agora, eu não tô acreditando. Eu cheguei a reduzir minha carga horária, gente, para 14 aulas semanais. Mas não 14 aulas semanais. Na escola que eu trabalhava, eram 2 dias só na escola. Mas aí a minha pergunta é, você não largava por apego à sala de aula? Eu acho que é mais do que apego. Eu acho que era mais do que apego. Era medo? Eu tinha o apego e eu achava que se eu me distanciasse da sala de aula, eu não teria lugar de fala dentro da educação. Como se a educação não tivesse, né? Outros espaços. Só que, e eu também não entendia que eu poderia ocupar outras salas de aula. Isso também foi uma coisa que eu aprendi depois que saí. Porque eu achava que a sala de aula, ela tinha que ser focada na minha área. Eu sou e agora você está na sala de aula de educação corporativa. Eu consigo estar na sala de aula de educação corporativa, ou seja, eu não perdi o vínculo com a sala de aula. Eu já recebi convite para dar aula em faculdade, que era uma coisa que de vez em quando aparecia assim no meu horizonte. E na faculdade eu posso pegar uma turma, né, Carla? Eu não preciso pegar uma carga horária muito grande. Então eu não conseguia enxergar a sala de aula fora da escola. É isso. E a sala de aula tem tudo quanto é lugar, como diz meu amigo Cadu Braga, né? Mas aqui, dando uma de terapeuta, sem ser terapeuta fake aqui, a minha pergunta é a seguinte, Samara, será que é mais isso? Essa é a historinha bonita que você está contando. Esse é o lado bonito. Ou era muito medo, assim, financeiro, de não ter isso? Eu acho que o financeiro pesava muito, apesar de eu não poder reclamar disso, né? No país que a gente vive, eu falar da minha situação financeira seria até leviano da minha parte. Mas eu acho que no fundo, a gente escolhe uma carreira, sabe, em algum momento. E eu escolhi ser professora. Não foi uma coisa assim, imposta, tal. Eu poderia ter feito qualquer outra coisa, mas eu escolhi estar ali. E era meio como se eu estivesse abrindo mão do meu sonho de adolescente. Entendi. Do meu sonho de meio jovem. Traindo o seu sonho. Traindo. Cara, você escolheu isso. Cara, falando em traição, eu nunca me esqueço, um dia a gente tava... Foi até uma vez que a gente foi com as famílias visitar o Google e tal. Eu me lembro, a gente tava num café da manhã e a Samara dizia assim, eu nunca, então, né? Porque a Samara é assim, né? Nunca. Ela diz que sou eu, mas é ela que é nunca, né? Eu nunca vou sair da sala de aula, eu nunca vou sair disso, eu nunca vou fazer isso, isso aqui, taranã.
E se eu fizer isso, olha, pode me largar, pode me errado, tá isso que eu tô errado, que não sei o quê. Olha aí ela, olha o avanço aí. É verdade. E assim... Mas levei, você vê, como cada um tem o seu tempo. A Carla fez isso 5 anos antes de mim. Foi. Entendeu? Foi. Eu precisei de 5 anos empreendendo e dando aula. Pra entender que talvez eu pudesse dar aula também junto, já no contrário, né? Porque no fundo eu dava aula e empreendia. Agora eu posso empreender dando aula. Ou empreender na educação. E aí é um outro salto. E eu achei que também tem um processo interessante que não é só a questão de estar paralelo, mas você se enxergar como empreendedora. Porque eu me lembro que você... O autoconceito, né? Era sempre assim, você era... Sempre quando a gente viajava no hotel, era professora. E também essa coisa do empreendedora, né? Tipo assim, você assume novos papéis e o que eu vejo teu, e também eu acho que é muito comum isso, é a questão de assim, eu não posso entrar em um meio que eu não me sinta muito confiante profissionalmente, assim, exatamente, né? Exatamente. E assim, claro, você foi tateando os dois até o ponto que agora você se vê, você faz, você tá lá e tudo mais, né, Samara? Então, e eu acho que a gente faz, Carla, quando as amarras também de um lado começam a não fazer sentido para você, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu sempre tive muito isso. O pessoal fala, quantos anos você trabalha em cada empresa, né? Interessante isso. Eu sentia que a cada 2 anos que eu estava nas empresas que eu trabalhei, eu já tinha aprendido tudo que eu tinha para aprender ali. Aí você mudava. Aí eu fico com vontade de mudar. Normalmente, quando eu tenho não vai poder não, tá? essa vontade de mudar, eu assumo um cargo, eu vou fazer um doutorado, eu normalmente faço alguma coisa assim. E eu trabalhei muitos anos na mesma empresa, trabalhei 10 anos. Por quê? Porque no meio do caminho eu sentia que depois que eu tinha aprendido tudo, surgia uma coisa nova para aprender. Eu preciso disso. O Amplifica não pode ficar tranquilo, porque todo dia aqui é um flash. Todo dia é algo novo. Não então dá pra não tem enjoar, problema, não dá tempo, entendeu? Você não pensa que você vai enjoar, a Carla muda, hein? Mudei a estratégia, vamos lá. Agora não é gamificada, para você não ficar entediado. Mas eu sinto que tem esse ciclo de 2 anos, Carla, que tipo, a cada 2 anos a gente aprende tudo que tem que aprender de um cargo, de um trabalho, de alguma coisa assim. Aí você começa a querer fazer diferente, no né? Amplifica a gente tem esse mais ciclo, ou menos né? Assim. Se pensar, né? Mas aí, Sams, é muito legal isso que você está falando. E um outro ponto que eu acho que é importante também, já que a gente está conversando desses medos, dessas, né, angústias e tal, para a gente pensar em algo além do que a gente faz hoje. Eu acho que minha irmã também trouxe um ponto muito importante. Essa coisa do timing também depende muito do momento que você está no seu relacionamento e na sua família. Claro. Porque, por exemplo, claro, eu já fiz várias loucuras. Não, a Carla não conta, eu não sou parâmetro. Ela não é parâmetro. Mas tem uma coisa interessante. A Carla, quando todo mundo queria um cargo dificílimo de concurso público de passar, que ela conseguiu, você ficou quantos anos? Eu fiquei 1 ano num, 1 ano no outro. Foi 2 anos, ela falou, não quero mais não. Não quero mais isso, não. E tipo assim, todo mundo rala pra conseguir passar nesse carta concurso. de exoneração nunca, né? Nunca. Mas olha só, Samara, sabe o que eu achei interessante? Que assim, a Cléia falou uma coisa muito certa, que é isso, assim, depende muito do momento da família. Por exemplo, ela ainda tem filhos muito pequenos, né? Isso faz diferença. Eu acho que faz muita diferença. Então, por exemplo, quando pra mim também fazia 3 filhos pra pagar a escola. E quando eu fiz essa grande virada agora, essa última, né? Seus Os meus filhos já estavam grandes, sabe? É diferente. Tipo assim, eu sei que eles não vão depender financeiramente de mim, economicamente, daquilo. Apesar de eu ter ficado com frio na barriga da porra. Eu fiquei muito porque tinha que pagar a escola, né? Eles não tinham entrado em faculdade ainda. Tudo bem que... E também tem outra coisa, o fato de que a gente tem maridos que são funcionários públicos. Isso faz a diferença. Então, por isso assim, que eu falei que seria leviano eu dizer que é um problema, porque não é. Eu ia até falar aqui que é leviandade. Tipo assim, a gente não pode ser leviana, e eu sempre falo isso para as pessoas, porque a gente já influenciou várias pessoas. Não é que a gente influenciou, aí é que tá. A pessoa só faz a mudança que ela acha que tem que fazer na hora certa. Verdade. Então, às vezes acontece da gente falar alguma coisa, já aconteceu várias vezes. Não, a Carla é um mesa perigo. De bar, você não conversa com a Carla. Se quiser bater um papo, é só mandar um direct pra ela gente. Ela te fala uma frase, você passa um mês pensando e vai lá e pede demissão. É assim. Conversa assim. Inclusive, tá me dando uma ideia até de uma série que a gente podia fazer no Ampliflix, que é a seguinte. Quem sabe a gente não convida, assim, os professores que quiserem,
os educadores que fizeram aí viradas na sua carreira. Entram ao vivo com a gente. Não. Você vai dar mentoria. Não vou dar mentoria, nada disso. Entram aqui com a gente bate um papo. Boa. Faz perguntas difíceis e tal. Quem sabe a gente não faz... Gostei, já tô gostando. Vamos dar uma mudada nesse Ampliflix aí. Então, eu acho que essa questão da família, do momento que você tá no relacionamento, também faz a diferença. Então, tudo isso tem que ser pesado. Tem que ser pesado. Né? Sems, a gente ia fazer um episódio só, eu acho que não dá. Bom, eu acho que você vai ter que ficar ligadíssimo aí no YouTube, nos podcasts e tal aí, porque a gente vai fazer a próxima. O Ampliflix 142 vai ser sobre ainda questão oportunidades na carreira de um professor e de uma professora. Se você curtiu, olha lá, likezinho aí pra gente. E compartilha com uma amiga que tá pensando nisso. Um beijo. Beijão. Até a próxima. Até a próxima.